E o Ministério das Relações Exteriores informou à Câmara dos Deputados que há risco de os Estados Unidos utilizarem força militar em território brasileiro depois da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo do presidente Donald Trump. A resposta foi assinada pelo chanceler Mauro Vieira. O documento sugere ainda que a decisão americana pode permitir a aplicação de sanções contra brasileiros, empresas e instituições brasileiras, inclusive em casos sem ligação direta com grupos terroristas. O ministro também afirmou que a medida pode gerar impactos financeiros, migratórios e penais, além de representar riscos à soberania nacional. O governo brasileiro informou que não recebeu comunicação oficial dos Estados Unidos sobre a classificação e manteve o posicionamento contrário à medida, Ana. E claro, a gente lembra que em julho desse ano o Departamento de Estado dos Estados Unidos trouxe essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e já na semana passada nós tivemos as primeiras sanções aí a brasileiros e a também empresas com ligação com o PCC. Agora, essa é uma informação que chega agora em pouco, Ana, do Ministério das Relações Exteriores. Qual é o objetivo aí desse tipo de informação de que há um risco de os Estados Unidos utilizarem força militar em território brasileiro, Ana? Para mim é muito claro, Paula. O objetivo é tentar tocar o terror nesse sentido. Bom, por que soltaram essa nota hoje? Quem está nos Estados Unidos hoje na ação pública defendendo alguns interesses do Brasil? O senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita que está à frente nas pesquisas e que provavelmente irá ao segundo turno com o atual presidente Lula. Então, para mim, é muito claro o objetivo dessa nota hoje, para que as pessoas façam uma falsa ligação de que, bem, se o senador Flávio está lá e essa nota sai, então, peraí, então o Flávio seria uma ameaça à soberania brasileira? Para mim é muito claro, Paula, eles querem tocar o terror no eleitorado brasileiro. Eles querem falar com aqueles que não entendem o conceito maior de geopolítica, o que está acontecendo na seção 301, as investigações, a própria designação do PCC e do CV, do Comando Vermelho, como grupos terroristas, que isso é uma construção de muito tempo, pelo menos uma década. Muitas pessoas não sabem que o Lula foi convidado a fazer parte desse grupo contra o narcoterrorismo na América Latina. O Brasil foi convidado a fazer parte do Escudo das Américas e não está Brasil, não está Colômbia, agora talvez Colômbia entre, e não está o México. 17 países estão lá lutando contra o narcoterrorismo na América Latina. Aliás, nas Américas. E o Brasil decidiu não entrar. Ou seja, mais uma vez, assim como as tarifas, Paula, o Lula teve todas as chances para sinalizar para os brasileiros que ele estava nessa luta contra o narcoterrorismo nas Américas. E a gente sabe muito bem, mais do que qualquer outra pessoa na América Latina, talvez eu diria, porque Lula e essa turma toda dele, Mauro Vieira, Celso Amorim, porque eles lutaram, inclusive, contra a designação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, porque o Lula faz parte do Foro de São Paulo. O Lula faz parte exatamente desse escurinho do cinema onde o dinheiro do PCC faz parte. O dinheiro do PCC alimenta muitas artérias políticas. O Lula faz parte disso. Agora, para finalizar, Paula, é tão falsa essa narrativa de atentado, risco sobre a soberania nacional, porque os americanos fizeram o que fizeram por causa de riscos contra a soberania nacional, mas não a do Brasil, riscos sobre
a soberania nacional americana. O PCC está dentro dos Estados Unidos, alimentando artérias perigosíssimas que lá no final elas desembocam em eleições. Portanto, Paula, o Itamaraty soltar essa nota hoje é uma nota absolutamente política, de interesse eleitoreiro, para querer tirar ou prejudicar o que o Flávio Bolsonaro pode estar fazendo nos Estados Unidos e colocar essa etiqueta de que, olha lá, a direita não quer proteger a soberania do Brasil, o que, na verdade, é o oposto. Diga, Augusto. A soberania nacional ela já foi ameaçada e continua cada vez mais ameaçada pelo PCC, pelas organizações terroristas. É evidente que o PCC, quem é que não sabe, controla muito mais que as cadeias. Controla fatias do território brasileiro e impõe a própria lei. Controla os morros do Rio, por exemplo. O PCC que é o perigo, não os Estados Unidos. Agora, o Lula nunca combateu esse tipo de organização narcoterrorista. As Farc colombianas, no governo anterior, no segundo governo do Lula, as Farc tinham um embaixador em Brasília, que era um ex-sacerdote da Igreja Católica, uma coisa dessas. Então, o povo brasileiro tem de se preocupar e se preocupa com as organizações do tipo do PCC, do Comando Vermelho. Essas já estão ameaçando a soberania nacional há muito tempo. E o Lula finge que ainda está lidando com o imperialismo yankee. Marcelo, só para a gente lembrar a nossa audiência de onde surgiu esse documento, foi o deputado Evair de Mello, do Republicanos, que pediu informações, então, ao Ministério das Relações Exteriores a respeito da decisão do governo americano de classificar as facções criminosas como terroristas. Daí, então, esse documento do Ministério, assinado pelo Mauro Vieira, dizendo que há esse risco, essa possibilidade de ação militar em território brasileiro. É uma vergonha, né? Quer dizer, quando você vê o governo Lula dizendo que uma repressão mais dura, um endurecimento do governo americano contra o PCC e o Comando Vermelho representam um risco para a soberania nacional, então ele está igualando a soberania a essas duas organizações criminosas, né? Ele está dizendo que o que é bom realmente para a soberania nacional é você não endurecer na repressão ao Comando Vermelho nem ao PCC, né? Então tá igualando a soberania a um amontoado de bandidos, de marginais, de delinquentes de alta periculosidade, né? No Rio de Janeiro, né, como vocês já mencionaram, são 1.900 comunidades dominadas por organizações criminosas, principalmente pelo Comando Vermelho, né? São 3 milhões de cariocas e fluminenses que não sabem o que é a soberania. A soberania, para eles, não representa absolutamente nada, porque o Estado brasileiro não entra lá, ninguém entra lá sem a autorização do Comando Vermelho, sem a organização dessas organizações criminosas. Então, não existe soberania para eles, né? Agora, quando é o Itamaraty que repete esse discurso, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, aí é como a Ana Paula disse, né? Então você vê o Ministério das Relações Exteriores seguindo o caminho do Ministério da Fazenda. Esses dois ministérios estão se afastando das suas funções técnicas e se transformando em instrumentos de politicagem eleitoreira do PT, né? É o que a gente observa, por exemplo, nas entrevistas desse ministro da Fazenda, que veio para me desmentir, né? Porque eu sempre falei que pior do que o Haddad não poderia haver, e ele veio para mostrar que eu estava errado, esse Durigan, né? Que faz o discurso de que os Bolsonaros são traidores da pátria, porque essas medidas
do governo americano de classificação dessas organizações como terroristas vão prejudicar a economia brasileira. Então, a economia brasileira depende do PCC e do Comando Vermelho, é isso? É errado punir quem faz negócios com essas organizações criminosas? É errado? O certo é incentivar? É isso que ajuda a economia brasileira? Então, nós estamos muito mal, né? Se a economia brasileira depende de organizações criminosas e se a nossa soberania se confunde com a defesa dos interesses desses bandidos, então a situação realmente está muito ruim.